Pessoal, boa noite e bem-vindos à nossa aula do Bet Midrash Lilmod Português do Torá Metzion. Estamos aqui na nossa aula véspera de Yom Kippur, com atraso pequeno, mas estamos aqui, Baruch Hashem, online, resolvemos tudo e vamos começar a nossa aula. A nossa aula hoje vai se dividir por duas partes. A primeira parte vai ser a parte da nossa aula, do nosso shiur fixo, que a gente faz semanalmente com todos os amigos aqui. E depois da nossa aula, que a gente vai falar alguns assuntos, e na verdade posso até falar alguns conselhos para o nosso Yom Kippur, que vai ser amanhã. Amanhã, essa hora, daqui a menos de 24 horas, já vai começar o nosso dia mais sagrado do ano, que é o dia mais sagrado, no momento mais sagrado, e tudo isso em Yom Kippurim. Yom Kippur, dia do perdão, que Bezrat Hashem vamos ter esse mérito de passar esse dia tão importante. Então, Bezrat Hashem, a gente vai aqui agora falar alguns segredos e alguns conselhos que estão nos nossos livros, como passar bem esse Yom Kippur, Bezrat Hashem, como passar bem. Vou dividir isso para duas partes, em duas partes fisicamente e espiritualmente, como passar bem Yom Kippurim, vale a pena anotar, vale a pena lembrar, porque na prática são segredos que nós temos nos nossos livros, nos livros da Kabbalah, nos livros da Halakha, como passar bem e como conseguir, se Deus quiser, ter um ano bom e doce, através de vários segredos que os nossos sábios ensinaram para nós nos livros da Torá e da Kabbalah. Então, como que eu já falei, a gente vai começar com essa parte. Essa parte vai se dividir por dois, como eu já falei, conselhos na parte espiritual e também na parte material, na parte física, como que a gente pode passar bem esse jejum. E talvez é bom começar com a parte mais, a parte física para a gente vai conversar um pouquinho. Tem que lembrar que a partir de agora já temos mitzvah. Essa mitzvah é mitzvah famosa, a mitzvah é mitzvah de comer. Essa mitzvah de comer é a mitzvah que já começou. E cada um de nós pode ensinar agora no Zoom e se concentrar na aula, mas pegar alguma coisa, como que eu vou fazer agora, faça a brachá e comece a comer e beber quase sem parar, o tempo todo, tá bom? Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, שהכל נהיה בדברו. Pessoal, cada vez que a gente come e bebe agora, a partir de agora até amanhã, é mitzvah. Igual como que tem mitzvah de jejuar amanhã, temos também mitzvah de comer hoje. Um motivo, tem alguns motivos, mas ainda é para se preparar bem para o jejum, tá bom? Comer, beber o tempo todo, coisas pequenas que você não uma refeição, só uma refeição grande. Coisas pequenas, pegar um sucrilhozinho, pegar um amendoim, pegar alguma coisa que você o tempo todo comendo. Bom, eu que vou dar aula, vai ser difícil para mim comer ao longo da aula, mas vou beber e vou cumprir assim também essa mitzvah. Se puder, pessoal, a partir de hoje até amanhã, não só beber água, se puder, aqui no Brasil temos uma coisa interessante que é água de coco, tá bom? Ou também beber água misturada com suco de uva, kasher. Claro, tem que ser kasher, tem que ver isso que tá com kashrut. Suco de uva tem tipo de glucose, que esse glucose o corpo consegue guardar e consegue absorver bem para ficar para o dia do jejum, tá certo? Não comer nada muito picante, nada muito salgado e nada muito doce. Não são coisas boas para a doçura que eu falei agora, do suco de uva, é glucose da uva que é muito saudável, mas não beber muito, nada bebida de gás, muita gasosa, ou seja, água com gás, Coca-Cola, Guaraná, nada disso, mate, não é bom para agora o corpo ter isso para o jejum. É água com suco de uva misturado e também, como que eu já falei, água de coco também é muito bom.
tem que beber o máximo, pessoal. Hoje, de hoje até o final do dia, podemos agora beber 1 litro, 1,5 litros, e amanhã, durante o dia, temos que beber pelo menos 2 a 3 litros de líquidos durante o dia. Mesmo que você vá no banheiro várias vezes, mas é bom para o corpo, o seu corpo já absorve. Durante o dia, temos que descansar, tá bom? Não podemos fazer muito trabalho, não podemos se esforçar muito. A verdade é também, pessoal, a verdade é que também na véspera de Yom Kippur temos outra mitzvah. A mitzvah de comer amanhã, é como que já falei, é para se preparar bem para jejum e comer comidas como que é fácil a digestão deles, tá bom? Por isso falei, não pode comer muito carne, não pode beber vinho. Se comer, come frango, que é mais fácil para a digestão, tá bom? Mais fácil para a digestão. Tá certo? Isso que já falamos. E depois disso, tem que lembrar também, os homens têm mitzvah amanhã também de ir no mikve, mergulhar no mikve, tá bom? Os homens têm essa mitzvah. Tem pessoas que não conseguiu fazer a anulação das promessas na véspera de Rosh Hashanah, tem que tentar fazer isso antes de Yom Kippur, com 3 homens que vão anular para ele as promessas. Tem a reza no Sidur, eles anulam as promessas, tá certo? Isso tem que ser antes de Yom Kippur. E tudo isso a gente faz amanhã para conseguir chegar bem no dia de Yom Kippurim. Ok, algumas perguntas já tem aqui, já vou responder daqui a pouco. Já respondi alguns, pessoal. Daqui o caparoto não podemos esquecer. E hoje na nossa live, a gente vai fazer também caparoto. Vou explicar como fazer. Cada um segura um valor, uma quantia de valor na sua mão e vamos fazer a tefilá com as kavanot, com as concentrações e com as intenções pelas cabalistas que têm como de poder tirar esses decretos e coisas que não são boas para nós e ter somente coisas boas e brachot e ano bom e doce para todos nós. Então, nesse caparot, a gente vai fazer ainda hoje e vamos explicar como fazer isso, tá bom? Amanhã, sim, amanhã, depois de comer o dia todo, temos uma coisa que chama Seudah Mafseket. Seudah Mafseket é a última refeição que nós vamos fazer antes do jejum. Esse Seudah faz na parte da tarde. Antes disso, a gente faz Tfilat Mincha, amanhã à tarde. Na hora de Mincha, nós vamos fazer vidui, a confissão, na hora do Mincha, tá certo? E no final das contas vamos ter 10 confissões de Yom Kippur. Vamos ter uma confissão amanhã no Mincha, depois vamos ter 2 confissões no Arvit, uma na Amidah, uma na Hazara. Depois vamos ter 2 confissões na Shacharit, no Yom Kippur, na primeira tefilá de manhã, uma da Amidah, uma da Hazara. Vamos ter 2 confissões no Tfilat Musaf, uma na Amidah, uma na Hazara. Vamos ter 2 confissões na Tfilat Mincha, uma na Amidah, uma na Hazara. E vamos ter uma confissão para finalizar, completar os 10, na última tefilá, que é a quinta tefilá, que é Tfilat Ne'ilah. É a última tefilá do dia, e vamos ter no total 10 vidui. Vidui é a confissão. Al-Khet, pecamos, pecamos, pecamos. Nós, hoje à noite, vamos divulgar um arquivo com os detalhes, todos os detalhes do vidui. Tem que saber que a pessoa que faz vidui, se não entende o que ele fala, ele faz, só bate aqui no coração e não entende exatamente de que tipo de pecados que ele se arrepende e que ele pede desculpa, o vidui dele não é válido e a capará de Yom Kippur não é válida. Sem fazer vidui, confissão em Yom Kippur, não é válido Yom Kippur, tá bom? Tem que jejuar, não pode trabalhar, tá certo? Nós já falamos as proibições de Yom Kippur, já falamos sobre eles
no passado, explicamos as proibições que tem no Yom Kippur. Falamos que não pode comer, não pode beber, falamos que não pode tomar banho, não pode lavar as mãos, pode lavar até os dedos somente, até ao início dos dedos. Falamos também que não pode passar perfume, não pode passar creme no corpo. Falamos também que não pode ter nenhuma relação entre homem e mulher com a sua esposa, não pode ter nenhuma relação, tudo proibido. Falamos que a mulher é como ela, como nidá, então não pode nem tocar na mulher. Falamos também, pessoal, que não pode usar sapatos de couro. Cinto de couro pode usar sim, o seu cinto pode ser, mas sapatos ou sandálias de couro não pode usar. É uma das proibições de Yom Kippur. E falamos que não pode trabalhar qualquer trabalho que é proibido no Shabat, é também proibido fazer no Yom Kippur. Tem que lembrar disso, tá bom? Esses os assuntos que nós falamos aqui, que tem que tomar cuidado e tem que fazer as tefilá e tem que fazer o vidui. Yom Kippur com vidui, se Deus quiser, se Deus quiser, vamos entrar no Yom Kippur e ter uma tefilá, uma capará de todos os pecados. Nós falamos sobre isso, ok? Agora, o que eu quero agora? Eu quero começar com vocês, falar um pouquinho sobre, depois que falamos sobre a preparação física para Yom Kippur, vamos falar um pouco sobre a preparação espiritual, falar alguns conselhos. Falar, alguém perguntou aqui se pode usar perfume antes de Yom Kippur, a resposta é sim. Antes de Yom Kippur, pode usar perfume, só durante o dia não pode usar, tá bom? Outra pergunta aqui para mulheres. Sim, não pode, o costume é de não usar durante Yom Kippur joias de ouro. Nada de ouro usar no Yom Kippur. Por quê? O motivo é que ouro, ele lembra o pecado bezerro de ouro, e por isso tudo que tem a ver com ouro a gente tira. Tá certo? Ouro amarelo, tá bom? E também, se puder, tem opiniões também que tiram também ouro branco também. Porque lembra da palavra ouro. As tiram também ouro branco, tá bom? Isso também é uma pergunta que veio aqui. É, bom, a gente vai agora falar alguns conselhos e algumas ideias que temos aqui sobre Yom Kippur. E como que já falei, a gente vai falar pessoa que está doente, pessoa que está doente, eu vou responder nos pontos que vem aqui. Pessoa que está doente e não pode fazer o jejum, ele tem que entrar em contato com o rabino, que sabe as leis, tá bom? E perguntar a ele. O rabino, no primeiro lugar, vai querer saber a opinião do médico, tá bom? Se o médico não permite essa pessoa jejuar, o médico fala que é proibido pela medicina essa pessoa jejuar, então tem jeitos de facilitar para essa pessoa, ele tem que comer, e aí ele tem que explicar para ele como comer. Ele tem que comer por medidas, tá bom? E aí tem que explicar para ele como funciona, como medir, quanto e quanto tempo entre cada medida e medida. Ele tem que entrar em contato com o rabino para explicar para ele esse detalhe, tá bom? Mas no primeiro lugar tem que saber que tem que saber a opinião do médico. O que que o médico diz? Tem tipos de remédios, de medicamentos que a gente toma, que às vezes pode pular um só. De novo, tem que perguntar ao seu médico. O próprio rabino vai querer saber a opinião do seu médico, tá? Às vezes o médico fala, pode pular um só. Então você pula aquele de Yom Kippur no meio, tá bom? Se não pode pular, então você tem que tomar o seu remédio. E você tem mitzvah de tomar o seu remédio. Que você tem mitzvah de tomar conta da sua saúde. Certo? Então, você tem que saber como fazer, pode entrar em contato, porque cada caso é caso, e tem que saber detalhes, e aí pode explicar para a pessoa o como fazer e como passar o jejum da melhor forma, tá certo? E aí, e aí tem que saber, a pessoa que tem obrigação de comer no Yom Kippur, por conta de algum problema de saúde ou tal, alguma coisa, então ele tem mitzvah. A mitzvah dele é mitzvah de comer no Yom Kippur. Tá certo? Ele tem mitzvah. Tá certo?
ele tem mitzvah de comer, e como que outras pessoas têm mitzvah de jejuar, ele tem mitzvah de comer. Certo? Claro, claro, tem mitzvah de comer com as regras que o rabino vai colocar para ele, tá certo? Mas é o que a gente vai falar assim, e como que tem cada caso e cada, então é melhor a pessoa entrar em contato com seu rabino, ou com algum rabino que entende, e aí, sem compromisso, se a pessoa vai mandar para mim, eu vou tentar responder. São muitas perguntas, se quem mandar, eu vou tentar responder. E se Deus quiser, eh, vamos tentar resolver da melhor forma, tá bom? Pessoal, eu gostaria agora de conversar com vocês alguns assuntos e algumas dicas que tem nos livros para a gente passar bem espiritualmente o jejum de Yom Kippurim. Temos agora mais 20 minutos antes que a gente vai começar o processo da Kapara. Então vamos tentar aproveitar o tempo o máximo possível. No primeiro lugar, para a gente passar esse jejum, esse Yom Kippurim da melhor forma, eu gostaria de falar para vocês que o que eu vou falar agora são pontos importantes, tá bom? São pontos importantes que ele pode pensar, e ir pensando, refletindo e tomando essa decisão que se Deus quiser, este ano, a partir de agora, hoje, terça-feira à noite, 8h15, a partir de agora, ele vai tentar aplicar essas regras que a gente vai falar aqui na sua vida. E com essas regras e com essas decisões que você vai tomar agora, você pode escolher uma delas, tá? Que eu vou falar aqui alguns conselhos que estão nos nossos livros, e com esses conselhos a gente consegue chegar a um Kippur bem e passar ele bem, e se Deus quiser ser escritos e selados no livro da vida, de vida boa, de vida com alegrias, com saúde, com parnassá, fartura e muitas berachot e doçura para todos nós, Bezrat Hashem. O primeiro conselho é a pessoa trabalhar e quebrar as suas características negativas e ruins que ele tem. Tá certo? Ou seja, na Gemara está escrito, uma pessoa que consegue quebrar uma característica ruim que ele tem, uma só, e cada um de nós sabe das suas dificuldades e dos seus desafios. Ele tem uma característica negativa de caos, de raiva. O outro tem característica negativa não de raiva, e sim talvez de tristeza. O outro de inveja. O outro, ele tem característica ruim, que ele fala Lashon Hara, fala mal dos outros. Cada um, se você vai começar a trabalhar uma característica que você tem, que não é bom, e você vai trabalhar ela, e vai começar a tentar mudar uma coisa só, tentar mudar uma coisa só. Se mudar, você pode entrar em um Kippur bem. Por que entrar bem? Porque com certeza que se você mudou uma característica, Hashem vai mudar para você os decretos que decretou. Se tem um decreto negativo, Hashem vai mudar. Por quê? Você usa um argumento para Hashem. Hashem, eu fiz uma coisa que é muito difícil para o ser humano fazer. É muito difícil o ser humano mudar uma característica. A pessoa que nasce com uma característica, ele segue com ela a vida toda. Tem pessoas que ele tá com muito raiva, sempre nervoso, não sei o quê. É muito difícil para ele. Ele fala, olha só, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas isso eu não consigo mudar. Então, olha só, se isso você não consegue mudar, então aqui tem um conselho. Tenta mudar isso, tenta devagar. Vai devagar, devagar. Não precisa mudar de um dia para o outro. Tenta se controlar uma vez por dia. Se controlar uma vez de manhã, uma vez à noite. Tá certo? Se você vai fazer isso um mês, vou falar mais cedo, tá bom? 40 dias. Tem regra, pessoal. É regra sem exceção. Se você vai fazer isso 40 dias, prometido, sem exceção, tá, pessoal? Que você vai conseguir conquistar e controlar essa característica. Aí conseguiu uma vez por dia, 40 dias. Agora vai 40 dias, duas vezes por dia. Depois vai 40 dias, a manhã toda. De 8 da manhã até 2 da tarde. E assim você vai trabalhando 40, 40, 40, vai conseguir mudar essa característica na sua vida.
uma característica que às vezes atrapalha para você, você quer mudar, não sabe como mudar. Aqui tem esse segredo. Eu falei isso muito rápido, muito resumido, mas já dei a dica. Esse argumento você consegue chegar para Hashem no dia de Rosh Hashanah e falar: Hashem, eu mudei uma característica minha. Mude para mim e me decreta e me sela no livro da vida. Eu fiz uma coisa, transformei uma coisa muito grande para você, Hashem. Hashem aceita esse pedido. Então, falamos aqui, pessoal, no primeiro lugar, falamos o segredo, um dos maiores segredos que tem para Yom Kippurim é o segredo de mudar esse. Hashem, ele abre mão, Hashem muda os decretos para a pessoa que também muda as suas características. Pessoal, eu falei sobre características, tá certo? Mas uma coisa muito parecida, mas é outro ponto, o segundo ponto, é você decidir que você vai abrir mão para outras pessoas. E não importa o assunto. E não importa o que eles fizeram. Não importa. Porque você também, na manhã no Yom Kippur, vai pedir a Hashem várias vezes abrir mão para você. E você já pediu a Hashem abrir mão para você lá atrás, ano passado, e ano retrasado, e 2, e 3, e 4, e 10, e 20, e 30, e 40 anos. Você está pedindo isso. E sempre ele abre mão para você. Qual é o argumento que podemos usar? Você já pediu desculpa, já pediu, retratou. Hashem, eu faço a mesma coisa. Eu também abro mão para outras pessoas. Abro mão para mim também. É medida por medida. Pessoal, eu vou dar mais um conselho que vale a pena. O ponto é que depois que eu falo esse conselho para vocês, pode ser, e bem provável, que nos próximos 24 horas ou até menos, vocês podem encontrar com esse tipo de conselho na prática. E pode ser um pouco difícil, mas vale muito a pena. O conselho é pessoal, na hora de um possível briga, possível discussão que você tem com seu amigo, com sua amiga, com sua esposa, com seu marido, com seu filho, com sua filha, com seu funcionário, possível discussão, tá certo? Pode ser que vai aparecer e pode ser que agora que eu falei, pode ser que vai saiba, se você consegue controlar a sua boca e não responder e não agir, só escutar, calar a boca, escutar. Você não concorda, você não aceita, mas você não responde uma letra, uma palavra. Se você tem esse segredo antes de Yom Kippur, você tem uma carta na manga para entrar no Yom Kippur bem e passar o julgamento muito bem. Porque a Gemara diz que a pessoa que consegue controlar a sua boca e ficar silêncio, e não gritar, e não brigar, e não responder, e não fazer cara, nada. Na hora da briga, na hora da discussão, Hashem muda para ele, Hashem mude para ele qualquer tipo de decreto. Hashem aceita transformar o mundo para ele, o mundo todo. Como que nosso tempo é curto agora, eu não vou contar histórias verídicas, com nomes, com CPF, com identidade, de pessoas que fizeram isso, procuraram um momento de briga, Ras Halila, Deus me que acontece com alguém, e nesse momento chegaram com isso na cabeça, e aí com toda a quase explodiu. Calou a boca, não falou, não respondeu, e fez o pedido para Hashem. Hashem, por favor, aceite meu pedido. Porque isso agora, isso aqui, é quase o impossível. É impossível o ser humano, na hora da discussão, na hora da briga, na hora da raiva, ele não responder, nem falar, nem agir, nem nada. É quase impossível.
Se você faça isso, Hashem mude para você qualquer decreto. E se você entra com isso no Yom Kippur, se você entra com isso com Yom Kippur, acabou. Você tem uma carta na manga de você poder, Bezrat Hashem, de você poder ter, Bezrat Hashem, essa brachá, de passar muito bem o julgamento de Yom Kippur. Então, isso que nós temos aqui, falamos agora o terceiro segredo que vale a pena. Pessoal, tem que lembrar que o quarto que eu quero falar com vocês amanhã vou divulgar isso, esse arquivo, vocês podem imprimir, quem está longe pode imprimir, quem está aqui no Rio de Janeiro, perto da gente, vai receber na sinagoga, a gente vai espalhar nas sinagogas. E a ideia é o quê? A ideia é, pessoal, de você na hora da tefilá, da leitura dos 13 princípios de misericórdia. Chama Yud Gimel, 13, Midot Shel Rachamim, princípios de misericórdia. Está escrito nos livros que quando a pessoa lê isso com kavaná, com intenção, entendendo as palavras, então Hashem escuta a sua tefilá. E tem que lembrar esse segredo. Esse segredo foi o segredo que Hashem ensinou para nada mais, nada menos para Moshe Rabbeinu. Hashem ensinou para Moshe Rabbeinu. E falou para ele, Moshe Rabbeinu, quando vocês vão passar momento de dificuldade, façam perante mim, leiam para mim esses 13 princípios de misericórdia, podem ler isso para mim, e aí eu vou aceitar as desculpas de vocês. Tá certo? Então, de novo, como que já falamos, é bom de ler esses 13 princípios de misericórdia no Yom Kippur com o Hazan e com o Tzibur. Tá bom? Tem que ler isso com minyan. Com minyan. Se você está sem minyan, está em casa, não conseguiu 10 homens para fazer a tefilá, leia esses 13 princípios de misericórdia na hora da reza, leia com uma melodia. Porque sem melodia e sem minyan não pode ler eles, tá bom? Não pode. Somente com minyan. E se não tem minyan de 10 homens que pode fazer, se não tem isso, tem que ler isso com um tipo de melodia. Não pode só ler. Tá certo? Isso falamos, então, isso que nós falamos aqui é mais um conselho. Pessoal, mais um conselho bom de Yom Kippur, já é o quinto, você decidir, tomar uma decisão sobre você, uma coisa boa que você vai começar a fazer. Chegar com uma Kabbalah, com uma decisão, coisa pequena, mas coisa firme. Tem várias coisas que a gente pode pensar. Cada um sabe as dificuldades que ele tem. Mas você pode decidir se é assunto de Shabbat. Então você pode decidir que você vai começar a fazer Shabbat, vai começar devagar. Vai começar sexta-feira à noite. Se já faz sexta, faz Shabbat, vai decidir que você vai começar agora a estudar as leis do Shabbat. Você já faz, agora começa a estudar. Pega livro, começa a ler. Você vai encontrar muita coisa que você ainda não faz. Muita coisa, tem muitos detalhes sobre isso, sobre aquilo, sobre as roupas, sobre a comida, como fazer, como não fazer, como tomar banho, não pode, isso. Então, muita coisa, são milhões de detalhes. Se você já compra Shabbat, já não pega carro, já não acende luz, já não acende fogo, já não escreve, não pega celular, pega o livro e começa a ler. Como fazer kiddush, como fazer isso, detalhes. Você vai decidir, este ano vou aprender a Shabbat. Uma coisa pequena, não precisa decidir coisa grande. Não? Decide que este ano você vai fazer a bênção, depois de sair do banheiro, chama Birkat Asher Yatzar, você vai ler ela com kavaná. Vai ler o texto dentro de um livro, de um papel, não de cor, mesmo você sabe de cor. Vai ler escrito, de um papel, de um sidur, do seu celular, não importa. Você vai ler. Decide que você este ano vai parar alguma coisa de comida, de cachorro, de comer kasher. Se você já come kasher, muito bem. Se você não come kasher ainda, decide alguma coisa. Este ano vou parar de comer carne. Vou parar de comer na rua. Vou melhorar na minha casa essa questão. Pode começar com lista amarela, depois ir na lista verde. Pode começar com um tipo de produto que você vai parar. Este ano vou parar com esse produto. Já é válido.
Você não consegue tudo? Vai devagar. Não consegue cortar qualquer coisa? Sim. Tem aqui pergunta, é válido, é válido. Só carne é válido, sim. Sim, é válido. Frango você vai fazer depois. Tá bom, não, eu não posso permitir isso. Mas vai começar com carne? Bom, já começou. Já começou. Filim. Espera, deixa eu ver qual é a pergunta dele. Sim, pessoal que não coloca tefilim pode decidir que vai começar a colocar tefilim, sim. Uma vez por semana também tá bom. Não coloca nada? Uau! Então começa uma vez por semana. Começa segunda e quinta, começa alguma coisa. Já começou? Muito bom, já começou. Acender vela de Shabbat, pessoal. Tem aqui uma mulher perguntando. Acender vela de Shabbat, você pode começar, claro, muito, muito bom, super abençoado, mas tem que ver o horário. Não pode passar o horário que está escrito no Luar, no horário que a gente divulga, tá bom? Não pode, tem que ver onde você mora e não pode passar o horário. Se passar o horário, não pode acender. Se passar 2, 3 minutos, ainda pode dizer. Passou 5 ou 6 minutos, já não pode acender mais. Porque já está tarde. Se passou, vamos supor, depois, 10 minutos depois do hora da vela, não pode mais acender. Você corre risco de acender fogo no Shabat, que a proibição da Torá. Decide começar na hora, tá bom? Atrasou 1 ou 2 minutos, ainda pode acender. Tá bom? 5 também pode acender. Mais do que isso, não. Tá certo? Muito bom. E outras ideias que tem aqui, que cada um vai escolher para si uma coisa para fazer e Bezerra Hashem vai seguir esses. E de novo, como que eu já falei, tá? Tem que ser coisas pequenas, tem que ser coisas pequenas e firmes, tá bom? Sim, a pessoa começar a fazer a bênção antes de comer, tá? Se você não sabe fazer todas as bênçãos, começa com uma bênção, tá? Por exemplo, tem a bênção da água, tá? Água, líquido, coca, água, mate, café, não sei o quê. ברכה simples, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Três palavras. Começa com ela. Essa barra você faz também para comer carne, e frango, e ovo, tá certo? Faz שהכל. Chama berkat שהכל. Começa com ela. Tá bom? Você já tem uma barra. Começou bem, tá certo? Então, temos isso também, tá? Temos essa ideia de como ter mais uma ideia de como começar bem o Yom Kippur. Apesar de já começa na mão dele, ele tem uma decisão boa, uma coisa que ele já vai melhorar. Alguém que pergunta aqui, Birkat Amazon, quem? Birkat Amazon, você pode começar, se você não sabe fazer todo Birkat Amazon, depois de comer pão, começa a fazer a primeira bracha, até a primeira bracha. Certo? Aumentar a tzedakah também é muito bom, tem que ver para onde você dá a sua tzedakah, certo? Tem que ver o lugar para onde vai a sua tzedakah. Tem pessoas que dão tzedakah, mas tem que ver se esse lugar é lugar que, alahicamente, podemos dar tzedakah lá, a tzedakah é válida. Aí tem que perguntar, mas aumentar a tzedakah é muito bem, é muito bom, tá certo? Muito bom. Tshuvat, tefilá, tzedakah, certo? Como, pessoal, ainda veio uma pergunta aqui, acrescentar Teilim, muito bom, muito bom. Decidir que este ano vou ler todo dia 2 capítulos, 3 capítulos Teilim. Define 3 capítulos, tá certo? Pode definir capítulo 120, tá certo? Capítulo 130, faz o seguinte, capítulo 121, 130 e capítulo 100. Capítulo 100 é capítulo do agradecimento. Aí você vai todo dia agradecer a Hashem. Certo? Muito bem. Alguém que já faz tudo isso, até ninguém perguntando aqui, alguém, Baruch Hashem, é religioso, que já faz muita coisa, o que é que ele pode fazer? Eu tenho um conselho para você que eu escutei de um tzadik muito grande que falou isso para mim há muitos anos atrás. Se você já faz muita coisa, então faz o seguinte, ou que você tenta acrescentar tempo de estudo de Torá por dia. Tenta acrescentar pelo menos mais 15 minutos de Torá por dia. Fixa um momento fixo, seja meio-dia, 8 horas da manhã, 8 horas da noite, 3 horas da tarde, não importa. Fixo, fixo, pode ser na hora do seu almoço, que aí você tem tempo para descansar.
15 minutos, pode ler alguma coisa, pode escutar algum shiur, alguma coisa corrente, você, recorrente que você vai continuar sempre, vai, ideia, pode escutar algum shiur, alguma coisa. Ou, se você já tem Torá, pode, pessoal, em relação ao Shabbat. Decide você receber Shabbat 5 minutos antes do tempo. Certo? 5 minutos antes do tempo que está escrito no Loch. Vamos supor que Shabbat entra 5:20, você começa Shabbat 5:15. 5:15 você senta bonitinho, esperando para o Shabbat entrar. Pode ler Teilim e pode fazer isso. Tá certo? Então, pessoal, falamos hoje aqui alguns conselhos de como passar bem Yom Kippur. Falamos de conselhos físicos do nosso corpo, da nossa saúde, e também falamos da nossa alma, da nossa neshama, como passar bem espiritualmente este Yom Kippur, Be'ezrat Hashem. Tá bom? Eu gostaria de agradecer para todos e para a Bet Midrash Torah Mitzion, que disponibiliza o Zoom para fazer as aulas, e Bezrat Hashem, que esse grande mérito vai trazer muita bracha para todos nós, e Yom Kippur Tov Lekulam, com muita simcha, Bezrat Hashem.